É um tema polêmico dentro do judaísmo messiânico, porque nem todos têm a mesma visão. Então, no judaísmo messiânico, nós vemos pessoas que vêm de diversos setores. Uns vêm de uma congregação mais tradicional, que não dá muita ênfase ao sobrenatural, aos dons espirituais. Outros vêm de linhas também que enfatizam mais a questão da lei, dos cumprimentos das mitzvot. Outros, porém, vêm de congregações que têm uma experiência sobrenatural, e às vezes a gente, analisando dessas congregações que utilizam muita ênfase no espiritual, a gente sabe que a minoria mesmo é algo verdadeiro, mas é existente. Então, em todas as linhas de comunidades evangélicas, todas as linhas, elas têm pontos positivos e pontos negativos em relação à questão dos dons espirituais e a atuação do Ruach HaKodesh sobre essas congregações. Tem pontos positivos e pontos negativos. Uma congregação que é tradicional, que não dá muita ênfase às coisas espirituais, o ponto positivo é porque eles se aprofundam na questão da Bíblia, do estudo da Bíblia. E chega a ser um ponto positivo, por quê? Porque nessas congregações não existe esse tipo de falsidade. Assim diz o Senhor, né? Pessoas profetizando, dando profetada, não existe isso. Mas também não existe manifestação das coisas positivas, muitas vezes. Existe cura? Existe. Existe exortação espiritual? Existe, mas muito pouco. Então, o que nós precisamos fazer? Ter o equilíbrio. Ter o equilíbrio. E ter o bom senso. Qual que é o equilíbrio entre as duas coisas? Não permitir que aconteça falsidade no nosso meio. Não permitir que haja pessoas que se levantam como profeta e começam a querer dominar a congregação através desse tipo de coisa, que acontece muito. E até na época de Yohanan, em Apocalipse, a gente vê, por exemplo, Jezabel, né, quando fala das 7 Kehilot, né? Vocês estão suportando uma falsa profeta no meio de vocês e ficam quietos. Eu conheço congregação, já vi congregações onde, né, essas falsas profetisas se levantam dentro do povo e dominam até o pastor. Assim diz o Senhor, olha, cuidado, ó, Deus está avisando. Na verdade, Deus não está avisando nada, é ela que está manipulando e chega a manipular todo mundo. E é um espírito que atua ali para confundir a congregação. E isso é perigosíssimo. Não pode entrar nesse tipo de extremismo. Ao mesmo tempo, a gente não pode ser cético. Não, alguém começa a ter um sonho, alguém tem uma palavra de Deus. Opa, não pode, é proibido. Aqui não, aqui é só... Então a gente tem que ter esse equilíbrio. Baruch Hashem. Eu vim de um berço cristão evangélico tradicional, que não admitia nada dessas coisas. Na minha adolescência, eu conheci uma igreja mais avivadinha, eu já fui para lá. E lá eu tive experiências mesmo, em reuniões fechadas. E quando o Eterno nos dá essa possibilidade, porque Rav Shaul vai falar isso, e nós vamos ler isso aqui. Então é importante, porque tem pessoas que creem, pessoas que não creem. Nós cremos, porque nós vimos, experimentamos isso. As coisas que a gente teve experiência no nosso passado, no nosso caminhar com o Eterno, antes de chegar no judaísmo messiânico, nós já éramos salvos. Nós fomos transformados naquela época, juntamente com os nossos irmãos evangélicos, que ainda permanecem, muitos na ignorância ainda. Mas são salvos, são pessoas boas, pessoas de Deus. Quando a gente sai desse meio
e vai para o judaísmo messiânico, a gente tem que levar as coisas boas, as experiências boas. Ninguém vai tirar de ninguém aquilo que é bom. O que você experimentou na época onde nós estávamos no meio da congregação cristã, muitas coisas boas nós aprendemos e vamos trazer as coisas boas. Agora, as coisas que a gente entende, confrontando com a Torá, que não fazem parte de uma vida de santidade ou do entendimento doutrinário, a gente vai tirar para fora. A Trindade, quando a gente vê, a gente abandona. Né? As coisas que não fazem parte, guardar domingo, a gente abandona, começa a guardar o Shabat, começa a guardar as festas, começa a guardar o Kashrut, começa a guardar as coisas que nós vimos que nas Escrituras estão bem. Agora, não podemos largar a oração, não podemos largar o jejum, não podemos largar os dons espirituais. Os dons espirituais têm que estar junto, porque as Escrituras falam sobre isso. Yeshua foi uma pessoa que mostrou o poder de Deus através dos dons espirituais. Quem mais fez maravilhas e sinais e coisas sobrenaturais do que Yeshua? Quem mais? Ninguém fez isso mais do que Yeshua, mais do que o nosso Mestre, o nosso Mashiach. Então nós devemos fazer. Então precisamos promover orações aqui na congregação. Pessoas que têm maturidade espiritual, porque não adianta vir pessoas que não têm costume de orar, pessoas que não oram durante a semana. Reunião de oração é uma coisa séria, porque ela traz uma base para a congregação. Ali Deus se manifesta, ali Deus fortalece pessoas para ter desenvolvimento de dons espirituais. A gente precisa. Rabi Shaul fala para Coríntios: vocês têm todos os dons espirituais e vocês estão ainda no leitinho. Eles tinham desenvolvimento espiritual, de dons espirituais, mas não conheciam a Torá. Eram carnais. Desenvolviam os dons de cura, profecia, dons de línguas, dom de interpretação de línguas, dons de ciência, mas vocês estão ainda no leitinho, estão brigando um com o outro que nem criança. Paulo exorta. Nós temos que ter esse equilíbrio. Baruch Hashem. Um momento de oração, um momento de uns orar pelos outros. Isso agrada a Deus, dar abertura para Deus poder trabalhar em nosso meio, abrir o nosso coração. E sempre nós temos que ter esse entendimento: nós estamos numa guerra espiritual, nós vivemos numa guerra espiritual. Ela só é vencida quando nós estamos fortes espiritualmente, temos consciência das coisas espirituais. Vamos começar então, depois dessa introdução, só falando sobre natureza de Ruach HaKodesh. O que é o Ruach HaKodesh, ou Ruach Elohim? Em hebraico, Espírito do Santo, Ruach HaKodesh. Quem santo é esse? Deus. O Espírito de Deus. E Ruach Elohim, Ruach de Deus, né? O Espírito de Deus. Elohim é o El, né? O plural de El. El é Deus, Elohim é deuses. Como assim, né? Espírito dos deuses. Né? Esse Elohim está no plural porque é um plural majestático. É Deus. Ceder? A gente coloca no plural porque é algo se referindo ao Rei dos Reis. É o Santo Bendito. Então, o Espírito de Deus é Deus. É o próprio Deus. Não existe outro Deus, só existe um Deus. E o Espírito de Deus é uma emanação de Deus. Emanação de Deus. O que seria a emanação de Deus? É algo que sai da essência divina.
é como uma manifestação de Deus a um ponto onde nós possamos suportar a sua presença. É como o sol. Se a gente chega muito perto do sol, a gente acaba se incendiando. Qualquer nave espacial que está ali no espaço, se chega muito perto do sol, ainda muito longe, ela pega fogo, por causa do calor que é muito grande. Vamos fazer uma analogia que está bem longe de ser Hashem, né? Porque o sol não é um Deus, né? É uma criação de Hashem. Mas o raio de sol que sai lá do sol e chega aqui, a gente pode suportar, não pode suportar? Não vai nos destruir, mas se a gente chegar perto, a gente... Então, o Espírito de Deus é a presença de Deus, de forma que nós possamos suportar a sua presença. No inverno, a gente vê o sol, bate aqui, a gente nem sente o sol. No verão, a terra está mais perto do sol, então ela queima. Então, o Espírito de Deus, ora, ele está em nós, onde a gente não consegue, talvez nem sentir a sua presença, mas ele está aqui, como agora. E às vezes a gente sente um calor especial, algo diferente. É como se a gente estivesse mais perto de Hashem. É como o sol. Você está mais perto do sol, está mais quente. Está mais longe, está mais frio. Mas não é pelo fato de você não sentir a presença de Deus quando você está andando, trabalhando, é que Ele não esteja com você. Ele está com você. Só que você não está sentindo. Agora, quando você começa a clamar, começa a orar, começa a buscar Ele, você começa a sentir a presença dEle. As pessoas falam, eu não senti a presença de Deus lá naquela congregação, né? Mas é engraçado, você não sentiu porque você não está apto a sentir. Não é que Deus está num lugar e você chega ali. Deus está em nós. Ele vai fazer você sentir a presença dEle se você o buscar. A gente pode estar em um lugar onde algumas pessoas sentem a presença de Deus, outras não. Mas quando muitas pessoas estão buscando a presença de Deus, você sente. Você sente a presença de Deus. E isso a gente não vê de uma forma tão clara nas Escrituras. Está entre as linhas, está entre as histórias, né? Então, a primeira coisa, o Espírito Santo ou o Espírito de Deus é o próprio Deus. Ele não é a terceira pessoa da Trindade. Tá? Os cristãos, eles desenvolveram esse dogma da Trindade lá para o século 3, 4, e o último que foi incluído nesse dogma foi o próprio Espírito Santo, que eles determinaram como sendo Deus. Primeiro eles começaram a conjecturar sobre o Messias ser Deus. Então foi séculos, né? 2 séculos de muita controvérsia, até que se estabeleceu Yeshua como Deus. E o Espírito Santo de Deus foi logo depois. Aí se fechou o entendimento de Trindade. A motivação de colocar o Espírito Santo como Deus, e Ele é Deus, mas como uma pessoa separada de Deus, como 3 em 1, né? Eu já vi pessoas falando assim, fazendo analogia, dizendo, assim como o homem ele é espírito, corpo, espírito e alma, né? Deus também é como se fosse os 3 em 1, né? O corpo como se fosse o Messias que se fez homem, né? O espírito, a alma, e que não tem hierarquia entre eles. Por que não tem hierarquia entre eles? Se as Escrituras sempre falam que existe uma hierarquia entre o Filho em relação ao Pai. Porque se não existir
Ou seja, melhor, se existir uma hierarquia entre o Pai e o Filho, então o Filho, sendo Deus, então ele não é Deus, ele é um semideus. Então, por isso, eles colocam Yeshua no mesmo patamar do Pai, sem hierarquia. E o Espírito também coloca como algo que tem o mesmo patamar, ou seja, Deus tem que ser perfeito, tem que ser infinito, tem que ser tudo. Então eles colocam Mashiach e colocam o Espírito Santo de Deus como 3 pessoas com a mesma natureza, que é a divina, mas são pessoas diferentes, independentes, mas unidas. É coisa de maluco que não dá para explicar, porque não existe, né? Então, essa questão de ter o Ruach HaKodesh como uma pessoa, tem pessoas, por causa disso, oram ao Espírito Santo. Pedem ao Espírito Santo. Há um tempo atrás, um pastor aí, famoso, que escreveu um livro, Bom Dia, Espírito Santo. Lembra disso aí? Benihim? Né? E era um homem de muitos dons. Mas ele desenvolveu essa questão de você orar para o Espírito Santo, você falar com o Espírito Santo, você colocar o Espírito Santo como, né, um dos deuses para se chegar ao Pai. Tipo, quase independente, você não precisa nem do Pai nem do Filho, você já se liga com o Espírito. Por isso nós temos que ter esse equilíbrio. O Ruach HaKodesh, ele é a emanação de Hashem. A Shekhinah, o que é a Shekhinah? É o Ruach HaKodesh. A Shekhinah, ela se manifestava no templo, ela se manifestou no Monte Sinai, e ela se manifesta também no Mishkan e no Beit HaMikdash. O Ruach, ou Shekhinah, é a emanação divina nos mundos da criação, em um nível em que ela possa suportar a presença. Então, o Ruach a gente não consegue ver, mas a gente consegue sentir. Tem diversas passagens que vão falar que a pessoa foi cheia do Ruach HaKodesh. E ela falou coisas. E ela agiu sobre aquela influência. Por exemplo, Sansão foi cheio do Ruach HaKodesh, ele pegou uma queixada de jumento e matou quantas pessoas com aquele pedaço de osso? Foi uma coisa de louco. Por quê? Porque ela foi influenciada por uma força divina sobrenatural. Sobrenatural. Tomou ele, e não era ele que estava fazendo, né? É como o Ruach toma a pessoa e ele age, ele tem uma força sobrenatural. Então Deus deu um dom para Sansão e utilizou o Ruach HaKodesh para que ele pudesse ter esse algo a mais, esse algo espiritual. E é assim que acontece. Profetas são tomados com o Ruach HaKodesh e falam coisas que vão acontecer no futuro. Profetas são tomados pelo Ruach HaKodesh e falam na frente de reis: você fez isso, você tem que ser assim. Pessoas que são tomadas pelo Ruach HaKodesh e oram sobre os enfermos, e os enfermos são curados. Os mortos são ressuscitados. A ação do Ruach HaKodesh, a pessoa é tomada pelo Ruach HaKodesh para fazer uma ação divina. É Deus que está fazendo na pessoa. É o Ruach HaKodesh que está tomando aquela pessoa para fazer uma ação. Vocês já viram os ortodoxos expulsar Shedim? Nunca viram? Tem na internet. Eles demoram mais. Porque não usam o nome de Yeshua. Entendeu? Às vezes acalmam o espírito. E os rabinos, falando o Salmo 91, então a congregação inteira, assim, todo mundo
sabe, orando, 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 e a pessoa sentada assim, falando grosso, né, uma mulher. E existe, porque é uma realidade, minha gente. É uma realidade. Existe farsa? Existe. Existem pessoas que se utilizam disso para poder trazer membros? Existe. Às vezes a gente vê nessas igrejas neopentecostais a pessoa conversando, entrevistando o Shedim. Você gosta daqui? Não. Coisas assim, gente. Coisas assim, né? Pessoas que utilizam desse tipo de coisa. Não se pode entrevistar. Você tem que expulsar na hora. Sim, é ele que está fazendo, né? Quando a gente fala em nome de Yeshua, a gente está falando assim, não é pelos nossos méritos, né? Mas é pelo mérito do nosso mestre. Antes de Yeshua, daí não tinha em nome, né? Eles se expulsavam pela autoridade que Deus dava para eles, né? Yeshua não tinha se revelado ainda para poder ter essa autoridade, os homens, né? E também por causa da aliança que eles estavam, então era mais difícil acontecer isso. Mas não era impossível, por quê? Porque os discípulos, quando chegaram, né, eles receberam uma autoridade de Yeshua, saíram, lembra os 70 que saíram para falar pelos vilarejos, curar os enfermos, expulsar os demônios, levantar os mortos. Eles saíram e fizeram a obra. E eles voltaram, o que eles falaram? Até os demônios saem pela nossa ordem. Lembra desse texto? Então por quê? Porque eles sabiam que já existia esse tipo de prática, essa prática demoníaca. E também a prática de expulsar os Shedim, que tomam o corpo da pessoa. No judaísmo, eles pensam diferente. Eles acreditam que é um dibuk. Dibuk é uma alma que morre e que fica vagando nesse mundo. Sim, mas o judaísmo ele pensa nisso. Porque eles têm dificuldade em entender sobre anjos caídos. Eles creem que os demônios são anjos, mas que foram criados para esse fim. Mas existe no judaísmo várias linhas. E, lógico, ao longo dos séculos, existe uma tendência, né, do judaísmo, naquela época, em pensar dessa forma. E a gente não tem muito acesso ao que eles pensavam há 2.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás. A gente não tem tanto acesso assim. A gente tem acesso só da tradição. Mas só que a tradição, é lógico que eles vão puxar o seu entendimento, as coisas que eles entenderam da Mishnah para cá. Nós cremos que são anjos caídos. E esses que tomam o corpo são aqueles mais baixos, porque a categoria do Shedim mais alto, eles são comandantes, né? Então eles não... Mas existe hierarquia dentro. Às vezes é possível que uma legião de Shedim estejam na pessoa, mas não necessariamente dentro do corpo, entende? Eles ficam... Não é que existe uma casinha dentro do corpo onde eles ficam ao redor ou dentro, se manifesta, entende? É uma influência que a gente não sabe explicar, mas pela experiência a gente sabe que existe uma influência, e pessoas que trabalham com libertação, eles conseguiram chegar num entendimento por causa de muito jejum, muita oração e muita revelação. Então, pessoas que estão no meio evangélico, que têm uma visão e têm um ministério voltado para a libertação, essas pessoas, elas entendem, gente. Por quê? Porque elas experienciam isso. Deus deu para eles essa possibilidade.
de desenvolvimento desse dom e como fazer. São pessoas que receberam instrução divina para isso. Então, quando se estuda sobre isso, eu vi muitas coisas e entendo alguma coisa. Mas dentro de uma congregação existe a necessidade de ter pessoas que façam isso. Não sei se vocês lembram, uma vez, quando a gente estava cantando o Shema, que caiu uma pessoa, lembra? Mas se manifesta. Se manifesta quando a gente... Entende? A gente não quer que aconteça isso na nossa congregação, mas pode acontecer. Porque eles não suportam uma presença do Ruach HaKodesh muito forte. Eles se manifestam. Né? Então, é bom. Então, estava falando sobre o Dibuk, né? Dibuk. Dibuk é o entendimento judaico em que eles creem que uma pessoa, quando falece, ela está muito apegada às coisas, entendeu? Ela, por exemplo, é uma pessoa muito apegada a coisas materiais. Então, ela não quer largar as coisas materiais desse mundo. Então, ela não consegue sair desse mundo. É o que eles falam. E isso é complicado para a gente entender. Porque as Escrituras dizem, não temos muitos textos que falam, mas as Escrituras dizem que, lá em Hebreus, diz que, assim quando a pessoa morre, ela é julgada. Ela passa por um julgamento e vai para o Guerrinom. Nós cremos nisso. A pessoa sai desse mundo, vai para o Guerrinom, quero. Obrigado, André. Ela vai para o Guerrinom e ali ela aguarda até a segunda ressurreição. Nessa segunda ressurreição é depois do milênio. A primeira ressurreição são aqueles que vão para o Shammai. Eles morrem aqui e vão para o Shammai. Vão para o terceiro céu. E outras pessoas morrem aqui e vão para o terceiro céu, mas eles vão para o Guerrinom. Guerrinom é um lugar onde estão almas que já foram condenadas de uma certa forma para o Guerrinom, elas não foram para o Gameden, não foram para o seio de Abraham, e elas estão aguardando o último julgamento. Por que tem 2 julgamentos? Um já não condena? Apocalipse diz do segundo julgamento do trono branco. Então, isso aí é um outro assunto que eu não quero entrar, né? Mas eu estou só conjecturando aqui, meus ahim, porque a gente não pode falar exatamente... Obrigado, querido. Coisas que não são muito reveladas. As Escrituras dizem, as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para cumprirmos, mas as coisas que não são reveladas pertencem a Deus. Então, Ele vai revelar e a gente vai entender a partir do momento que haja uma revelação. Então, essas pessoas que trabalham, voltando lá, que trabalham com o ministério de libertação, elas veem coisas sobrenaturais e pela experiência que elas têm, elas podem passar coisas que a gente consegue entender. Por exemplo, tem pessoas que têm possessão espiritual de um Shedim, de um espírito maligno. Yeshua fala sobre isso. Né? E tem pessoas que têm possessão de mais do que um. E sempre nesse mais do que um, existe um que é o coordenador, o chefe dos Shedim. Yeshua fala, olha, quando um espírito maligno sai de uma pessoa, ele vai e procura lugares áridos. O que é lugar árido? Lugar de seca, lugar de imundícia, né? Lugar abandonado. Ele fica nesse lugar. Mas quando ele volta e vê a casa limpa, ele volta, mas ele volta com mais força. Ele volta com mais 7 piores. Teve um filho de uma membra aqui, há muito tempo atrás, que ele não entrava na rua, porque os demônios não permitiam que ele entrasse na rua. Ele deixava ela lá na esquina, lá na frente, no posto, e ela tinha que andar de lá para cá, porque ele não tinha permissão de entrar. Na rua, imagina aqui dentro.
Então, a gente tem que entender que nós somos guardados por Deus, entende? E as coisas só acontecem se houver uma permissão divina. Então, na nossa casa é guardado. Pode acontecer de alguém entrar aqui e se manifestar? Pode acontecer. Pode acontecer. E se entrar, a gente tem que ter autoridade espiritual. Primeiro, tem que crer nos dons espirituais. Não adianta. Por isso que nós temos que desenvolver dons. Porque Deus, Ele cuida da congregação. Ele sabe o que precisa a congregação. Se a congregação tem alguma dificuldade em relação a essa questão, Ele vai levantar uma pessoa ou então vai evitar que as coisas aconteçam. A gente tem que aprender com as coisas boas. Eu já fui em casa de pessoas que eram membros daqui, que precisavam de libertação. A gente orou, a pessoa até vomitou na hora. Entendeu? Eu fui com a Benamil, inclusive. Nunca faça isso sozinho. Tem que ser sempre com uma pessoa. Se é mulher, não pode só homem, tem que ir uma mulher junto. Não pode. E cuidado, porque às vezes a pessoa, se você está de gravata, pode ser que manifeste e a pessoa queira te enforcar com a gravata. E já teve caso de a pessoa quase morrer. E eu já agressão. E a agressão é forte, viu? Entendeu? E às vezes, pessoas que têm muita consagração, elas não recebem, elas são mais protegidas que outras. E eu já vi pessoas assim falando, você não tem autoridade de falar comigo. Entendeu? Eu vi muito dessas coisas. Eu trabalhava, dava sopão um tempo atrás, isso é 30 anos atrás, eu tinha menos de 30 anos. Eu levava os jovens dentro do meu carro, eu tinha um Corcel 2, aqueles velhão, eu punha 10 jovens, um no colo do outro, assim, ia 4 atrás e 4 em cima dos 4. Já era 8, mas eu, 9, e mais 2 na frente, era 10, que a gente saía com o carro assim, né? Aquele Corcel 2. Atrás, no porta-mala, tinha uma panelona daquelas de alumínio grande, de sopa. Ia devagarzinho para não virar a sopa. Ia lá no centro da cidade de São Paulo, parava, abria, levava o violão, começava a cantar. A molecada não tinha crack naquela época, mas eles cheiravam cola. Comprava cola de sapateiro, colocava dentro de um plástico e ficava... enchia e ficava doidão. Né? Tinha maconha, tinha essas coisas. Então, a gente trazia comida para eles comerem. E a gente teve muitas experiências de possessão demoníaca ali. Né? A gente começava a cantar. Primeiro, a estratégia é a seguinte, vamos lá e vamos dar comida para eles. Então, parava, eles, como era toda semana, ao mesmo dia, à noite, né? Então, eles já sabiam que era comida. Então, eles vinham, comiam. Depois que eles comiam, a gente começava a tocar, cantava um cântico, né, de adoração, e eu falava sobre a Bíblia. Falava alguma coisa, depois cantava mais uma, depois no final, né, quem quer receber uma oração e tudo mais, né? Então, nesse mini culto, manifestava muita gente. Né? Então, Deus me deu uma estratégia. Né? Eu nunca gostei de fazer esse tipo de coisa, meu negócio é outro, né? Mas Deus me deu uma estratégia, né? Eu sentia o meu pé até o meu joelho gelar quando tinha alguém que estava com possessão. Eu não sabia quem era, mas eu sentia. A primeira vez eu senti e aconteceu. Segunda vez eu senti e aconteceu. Daí a terceira vez eu falei, vou ver se sentir e acontecer, é porque esse é um sinal que Deus está me dando. E era isso aí. Eu sentia gelado o meu pé e até o meu joelho para baixo. Então, essas coisas espirituais acontecem. A gente está no judaísmo messiânico, mas é uma realidade que acontece dentro do judaísmo também. Então, a gente tem que estar preparado para essas coisas. Né? Preparado para essas coisas. E quem dá os dons é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que habita em nós, que vai nos dar capacitação para várias coisas.